E aí esse olhar tem que ser realmente completo, né, sobre o paciente. Aí o que é um olhar completo do paciente? O olhar completo envolve o olhar fisiológico de todo o sistema, separadamente, mas lembrando que tudo faz parte de um único organismo, né? Que a gente tem esse olhar separado dentro do olhar coletivo, que a gente seja um dentro do todo. O um dentro do todo faz toda a diferença na hora de a gente estabelecer um critério terapêutico para esses pacientes. Então a gente pode usar a abordagem integrativa para avaliar o sistema geniturinário. Quais são os órgãos que compõem aqui o sistema geniturinário? Os rins, o uréter, bexiga, uretra, o genital masculino, o genital feminino. Então, separadamente, a gente pode investigar. Por que a gente separa didaticamente aqui, só didaticamente, os sistemas em si? Porque cada um deles tem uma quantidade de abordagens bioquímicas capazes de serem representativos sobre a funcionalidade. Então, para analisar a função renal, por exemplo, a gente vai poder avaliar ureia, creatinina, clearance de creatinina. São exames que vão nos dar a funcionalidade dos rins. Para avaliar, por exemplo, o sistema digestório, boca, faringe, esôfago, intestinos, ânus, fígado, pâncreas, vesícula biliar. Então, todo o tubo digestivo e mais os órgãos acessórios que fazem o sistema digestório, né, como um todo. E aí a gente pode investigar fígado, atividade hepática, transaminases, gama-GT, bilirrubina, fosfatase alcalina. São exames laboratoriais que vão nos dimensionar a capacidade funcional do fígado. Pâncreas. No pâncreas a gente pode avaliar, e a Marilis vai falar depois um pouquinho, e fica à vontade também, amor, se tiver complemento aqui para fazer qualquer outra abordagem. Pâncreas, a gente vai poder abordar a produção de insulina, a resistência à insulina, fazer aquela análise da glicemia, e aí fazer o índice Roma, e aí para avaliar toda essa função de metabolismo dos carboidratos. A gente pode avaliar a vesícula biliar com os sais biliares, por exemplo, a produção dos sais biliares. Fígado também, colesterol, triglicerídeo, que é o metabolismo hepático das gorduras. E assim sucessivamente. Cada um dos sistemas podem ser avaliados e monitorados pelos seus exames laboratoriais. E nesse contexto, essas abordagens clínicas que a gente vai ter dos exames, elas devem bater com a nossa anamnese integrativa. Anamnese integrativa que deve avaliar não só aqueles sinais clássicos, mas também os sinais objetivos e subjetivos. Os objetivos e subjetivos envolvem, então, esse conjunto de olhar para o paciente. O que é que a gente vê quando olha o paciente? A gente vê toda a condição externa dele, mas a gente vê também o modus operandi, como ele se comporta, como ele fala, como ele age, como ele pensa, ele expressa muitas vezes, numa anamnese mais aprofundada, a gente consegue, falando de outras coisas, de problemas sociais, como a sua mente reage a essas abordagens de expressão e de conexões neurais, né, para aqueles determinados assuntos, e isso já nos dá uma visão muito clara do paciente. Então, conversar com o paciente é um indicativo e é uma forma de aquisição de informações sobre ele. Então, não tem como fazer uma anamnese sem conversar com o paciente, né? Ontem foi muito engraçado, que eu atendi uma paciente que eu comecei a falar, e aí, como é que são as suas queixas principais? Daí ela começou, despejou o saco, ela falou 1 hora seguida, assim, ó, de tudo que ela estava sentindo. E é óbvio, ela estava sentindo aquilo, e aquilo fez parte da anamnese. Eu consegui extrair dela, espontaneamente, muitas informações que eu jamais veria em exames objetivos. E que muitas vezes estão ali escondidos por
por uma capa, né, obscura de relação. Então, ela não faria uma abordagem tão aberta para falar sobre os seus sistemas fisiológicos como ela fez para falar dos sistemas emocionais, dos sistemas mentais. Então, eu consegui avaliar muito claramente a mente e as abordagens do sistema nervoso central. E tudo que ela estava apresentando depois do sintoma, que ela anotou naquele formuláriozinho que eu passei para vocês, que mede basicamente a funcionalidade do corpo, né? Ela conseguiu passar ali e a gente, com a análise mental, fez toda essa conexão com os sinais objetivos que ela mencionou. Então, a gente vai ter aqui esses sinais objetivos e subjetivos muito claros, definindo aqui a bioquímica. Aqui a gente usa também alternativas, e aí pode entrar aqui a radiestesia ali da Cá, né? A Cá até pode falar um pouquinho sobre esse exame, mas tem o ES Complex, que é um exame que mede a complexidade da funcionalidade da inter-relação entre os órgãos internos. A neurometria funcional, que também é um exame que a Marilis pode depois comentar um pouquinho, para a gente ter essa visão total, né, do indivíduo, do nosso padrão de avaliação bioquímica e funcional associado aos exames, né? Isso é que vai nos levar, então, ao tratamento.